E aí, gente, aqui quem fala é o Arthur. No vídeo de hoje tô aqui pra mostrar pra vocês os piores episódios de Bob Esponja Calça Quadrada. Que literalmente esse desenho marcou muito minha infância e juro que marcou a infância de todo mundo. E tipo, todo mundo conhece, todo mundo já sabe que esse desenho é repleto de episódios bons. Mas óbvio, toda série tem algum episódio ruim. Então, a gente vai falar desses episódios ruins. E lembrando que esses episódios ruins são apenas a minha opinião. Então, vamos começar. Cirilândia. Bem, nesse episódio começa o verão, lá na festa do biquíni. E o seu Sirigueijo tá ansioso, porque no verão, óbvio, crianças têm férias de verão e saem para comprar coisas com o dinheiro da mesada. E óbvio, ele vai querer vender alguma coisa para as crianças e pegar o dinheiro das crianças, óbvio. E no caso, ele percebe que as crianças estão num tipo de playground, num parquinho. Então ele também resolve ganhar mais dinheiro fazendo um parquinho. Ou seja, esse parquinho, óbvio, como seu siriguejo não vai querer gastar dinheiro para comprar tipo, um parquinho bom para as crianças, é óbvio que ele fez tudo cagado. E como sempre, ele falou, e ele ainda falou: "Ah, vai vir o palhaço Sirigato, não sei o que, vocês depois vão comer hambúrguer de Siri". Aí, literalmente, tipo, ele falou pro Bob Esponja ficar distraindo as crianças. E o Bob Esponja literalmente se tortura nesse episódio. Porque as crianças gostam da desgraça dos outros. Ou seja, então tem uma parte que, quando chega lá na parte do palhaço, as crianças percebem que aquilo era tudo plano do seu siriguejo para pegar o dinheiro deles. E depois disso eles pegam ele, prendem ele e faz o seu siriguejo ser torturado. Bem, no final o seu siriguejo ganhou o que mereceu. Mas esse episódio é ruim por um motivo. Bob Esponja é torturado sem motivo algum. Sério. É sério, Bob Esponja, ele foi literalmente torturado. Ele foi literalmente torturado sem motivo algum. O cara literalmente se torturou apenas pra fazer as crianças rir. E sério, as crianças realmente odeiam o Bob Esponja nesse episódio. E as crianças e o próprio seu siriguejo. O seu siriguejo é muito babaca. Tipo, o cara faz o Bob Esponja se torturar. E ainda o cara nem se importa com o Bob Esponja sendo torturado, velho. Tipo, o Bob Esponja é torturado por esses caras fortes aí. Por esses caras fortes. E, sério, esse negócio é muito ruim, velho. Sério, o próprio Bob Esponja sendo torturado, nossa, isso daí é muito ruim, velho. Lar Doce Entulho. Bem, nesse episódio, o Bob Esponja acaba perdendo a casa dele. Então, ele pede ajuda pros amigos do Bob Esponja construir uma nova casa pra ele. Só que os amigos do Bob Esponja não dão ouvidos a ele, ao que ele vai falar, e fazem uma casa aleatória, com coisas do gosto deles. E isso é verdade. E, tipo, quando o Bob Esponja vai experimentar no final, a casa acaba caindo e ele vai dar comida pro Gary, que ele se esqueceu de dar comida pro Gary. E aquela lata que ele abriu era um abacaxi em lata que ele tinha de reserva para outra casa, caso a casa dele tipo, se a casa dele fosse embora. Aí acaba assim ele com a casa dele. E por que esse episódio é ruim? Os amigos do Bob Esponja não dão ouvidos a ele, sendo que o Bob Esponja não quer essa merda dessa casa com os gostos deles. O Bob Esponja só quer a casa dele normal. E literalmente os amigos do Bob Esponja não dão ouvidos a ele. E o Bob Esponja é meio torturado nesse episódio, porque tem uma parte que o Bob Esponja ele aperta um botão de uma lata de mostarda e pega no olho dele. E ele vai pro banheiro. E como ele tá de olho fechado e não tá vendo as coisas, ele acaba caindo na privada. E isso é literalmente uma tortura pro Bob Esponja. E isso é muito ruim, sério. E realmente esse episódio é muito ruim. E também porque esse episódio é muito chato, sem sentido. Isso daí é um episódio de roteirista preguiçoso. Eles poderiam, tipo, criar um roteiro melhor. Porque roteiro de casa, velho. Tipo, já tem um episódio do Lar Doce Abacaxi. Então, pra que fazer outro episódio inspirado na casa do Bob Esponja?
o brinquedo novo do Gary. Nesse episódio, tipo, o Gary, ele tá mordendo as coisas da casa do Bob Esponja. E o Bob Esponja vai fazer alguma coisa, vai comprar um brinquedo pra ele parar de morder as coisas. Aí ele compra uma bola. E o Gary fica tão obcecado por essa bola que ele para de amar o Bob Esponja. E literalmente o Bob Esponja fica com ciúme dessa bola. Então ele resolve sair da casa e deixar o Gary e a bola sozinho. Aí o Gary fica com falta do Bob Esponja. Aí ele luta com a bola e acaba explodindo a casa do Bob Esponja no final. E ele fica com o Bob Esponja, mas do mesmo jeito. Por que esse episódio é ruim? Porque Gary troca o Bob Esponja por uma bola. E isso é muito estranho. E também o Gary explode a casa do Bob Esponja e não dá nem bola pra ele. Seu, meu e meu. Bem, nesse episódio, o seu siriguejo dá um brinquedo pro Bob Esponja e o Patrick dividirem, que o nome é Hamburguinho. E, tipo, o Patrick, ele fica tão... Ele gosta tanto do brinquedo que ele não quer dividir com o Bob Esponja. Então o Bob Esponja fica perseguindo ele, tipo, literalmente o episódio inteiro pra pegar o brinquedo. E no final, o seu siriguejo falou que eles gostaram tanto do brinquedo que falou pra fazerem uma caixa cheio deles. E no final o Patrick falou, deixa que é por minha conta. Aí, na hora, ele pegou a carteira do Bob Esponja. O Bob Esponja falou, Patrick, essa carteira é minha. Ele falou, ei, Bob Esponja, não aprendeu nada a respeito de dividir. Bem, eu não lembro quase nada desse episódio, porque eu assisti ele há muito tempo. Ou seja, esse episódio é ruim porque Patrick é um egoísta, um idiota, e é muito egoísta, e é um idiota, e ainda por cima ele come o brinquedo no final. E sério, isso é muito ruim, velho. Sério, o Patrick literalmente, ele é odiável nesse episódio, que dá vontade de espancar o Patrick, velho. E sério, literalmente o Patrick é muito chato nesse episódio. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo, então valeu, tchau.